Eu estou aqui com o Gustavo Balieiro, que é CEO da Equant, é expositor aqui do Connected Smart Cities e Mobility e trabalha com dados para mobilidade urbana. Gustavo, obrigada aí por aceitar conversar conosco. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo evento e um prazer estar aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre o case de Campina Grande, né? Porque a Equant trabalha com dados e a gente sabe que um dos maiores desafios dos grandes centros urbanos hoje é o ir e vir das pessoas, que está cada vez mais complicado. Então conta pra gente como é que você ajudou Campina Grande a resolver esse problema? O que acontece, se tratando nacionalmente, as pessoas sempre buscam a solução baseada na oferta. E sempre basear na oferta é basear no veículo, é baseado na operação, é reduzir custo. E cada vez que a gente reduz custo, nós estamos falando daquela grande bola de neve que o setor viveu. Sim. Caía a receita, você tinha que cortar custo, você cortava serviço, piorava o serviço, cada vez mais caía mais passageiros. O que a gente fez, e com uma liderança muito grande do prefeito Bruno, ele assumiu a responsabilidade do subsídio, mas num modelo totalmente diferente. A primeira coisa que ele fez foi, vamos pagar um subsídio dinâmico. O que isso quer dizer? Todo mês nós vamos calcular custo e nós vamos mensurar a receita. E aí, fazendo o delta entre custo e receita, a gente vai todo mês poder fazer o pagamento do subsídio. Mas qual é a jogada? A partir do momento que você paga custo e receita, você traz elementos que toda vez que a receita aumenta, seu subsídio vai cair. Mas você já aprovou esse subsídio, ele não precisa cair, ele não deve cair. Como você faz isso? Reverte para a operação. Sim. Então você aumenta o número de viagens, você aumenta veículos, você pode renovar a frota. Então o que aconteceu foi que logo do início, então em janeiro agora de 2022, quando foi implementado essa operação do subsídio, ele já deu um valor simbólico de 15 centavos de redução de tarifa, que já fez com que os passageiros aumentassem, saindo de 600 mil passageiros equivalentes para 700 mil passageiros equivalentes, e nós chegamos agora em 1.170.000 passageiros equivalentes em agosto de 2022. O que isso quer dizer? Toda vez que foi aumentando os passageiros, os operadores ainda não tinham entendido muito bem esse modelo, eles não aumentaram a frota, não aumentaram o quadro de horário, então o subsídio caiu. Você fala, mas espera, por que o subsídio caiu? Aumenta a frota. Então não foi só o passageiro que aumentou, saíram de 110 veículos operacionais para 125 operacionais, caramba, de 400 mil quilômetros para 650 mil quilômetros operacionais, quer dizer que melhorou o quadro de horário, melhorou o serviço. Então o que acontece é que o sistema começou a mudar. E aí, o que o dado tem a ver com isso? Na verdade, o início de tudo foi como coletar o dado. A gente aprovou uma lei onde o subsídio só ia ser pago se os dados fossem fornecidos pelos operadores. Então a gente conecta diretamente nos operadores, recebe os dados, independente do fornecedor, no caso lá, Transdata, a gente coleta os dados de forma automática, faz o cálculo do subsídio. Então isso foi só a base da pirâmide, a mudança do modelo. Agora vem reestruturação, inserção de novas tecnologias, porque você tem subsídio, renovação de frota, e isso de fato vai fazer com que o sistema melhore, tudo com a ponta da base da pirâmide, que foi os dados e a mudança de sistema. Impressionante como trabalhar com dados pode trazer uma mudança expressiva como essa, né? Sim. E ontem eu estava aqui conversando com o Jerome, que é o CEO da Latam Brasil, e comentamos um pouquinho sobre o desafio que Congonhas vai ter agora, com essa previsão de aumento de 30% dos passageiros. E conversando aqui com o Gustavo, ele me contou que ele trabalhou na Copa e na Olimpíada exatamente com dimensionando, né, esse fluxo que esses grandes eventos geraram nos aeroportos. E Gustavo, como que você acha, você contar um pouquinho essa sua experiência nos grandes eventos e depois você comentar um pouquinho como que Congonhas pode trabalhar com dados para prever esse novo fluxo e diminuir aí, enfim, a experiência negativa do passageiro, né? A gente já sabe que chegar em Congonhas já é difícil. Complexo. Agora, com um aumento de fluxo de 30%, vai ficar ainda mais difícil. Ainda mais complexo. Bom, os grandes eventos, quando a gente fala de Copa do Mundo e Olimpíadas, eles são a materialização do que está virando moda no mercado, que é mobilidade como serviço. Sim. Todo mundo fala das plataformas, mas todo mundo esquece do conceito. E o conceito é atender o serviço de mobilidade, literalmente olhando na perspectiva da demanda. Não importa o quanto a gente gaste, o quanto complexo seja a operação, ou o quanto complexo seja o planejamento, se o cliente achou que foi ruim, ela foi ruim.
Sim, é verdade. E os grandes eventos, se a gente falar, as cerimônias de abertura são os mais complexos, mas a segunda operação mais complexa é a saída dos aeroportos. Porque você não só vai ter um grande volume de espectadores, os clientes que chegaram, mas principalmente de um nível, uma criticidade, quando a gente fala de atletas, dignitários, chefes de estados que saem também no dia seguinte da operação, principalmente falando de Jogos Olímpicos. Foi talvez uma das operações mais complexas de aeroportos que a gente já teve em solo nacional. A estrutura, obviamente, do meio-fio do Galeão é muito diferente da de Congonhas, mas a base da solução ela é muito parecida, é olhar literalmente para os dados. Qual é o nosso trecho crítico? O trecho crítico vai ser o meio-fio, ele vai ser literalmente a parte de checagem dos passageiros, ele vai ser o trânsito do entorno antes de chegar no meio-fio, vai ser a liberação das malas. Então, quando a gente começa a falar de horários, quando a gente começa a falar de tipo de operação, a gente vai falar de restrições do tipo Kiss and Ride, a gente vai falar restrições com credencial, onde nós vamos fazer um sistema de park and ride onde se libera do estacionamento. No Galeão, que a gente fez, a gente levava um estacionamento que era comercial, ele foi fechado durante a operação e lá era feita uma fila, uma pré-fila que trazia para o meio-fio para a gente conseguir montar a operação. A gente tinha muito deficientes durante os jogos, teve que montar plataformas por conta do desembarque, a gente não podia levar mais que 30 segundos o desembarque de cadeirante de um ônibus completo, com mais de 16 cadeirantes dentro do ônibus. Que desafio! Então o grande ponto é, primeiro, saber qual é essa demanda, quais são os horários de demanda, quais os espaços que a gente tem disponíveis, e aí literalmente ele tem que ser um trabalho conjunto. Então, autoridades aeroportuárias, junto com a administração, com o poder público, e principalmente a autoridade de trânsito, tudo isso tem que ser em conjunto, porque algumas situações só são possíveis quando a gente está falando não só de dados, mas algumas operações que elas são olhadas do ponto de vista matemático. Com certeza. Sempre é funil. Qual é o meu trecho crítico, qual é o meu gargalo? Então eu preciso diluir esse gargalo. Então como eu diluo? Eu posso diluir antes do ponto de vista de fluxo, eu posso diluir antes do ponto de vista operacional, mas aí no final a gente volta para a máxima. Mobilidade baseada em dados. A gente só pode olhando para os dados, a gente olhando para qual que é o contexto e com esse objetivo de mobilidade como um serviço, que é o que a gente acredita. Sim, com certeza. E aqui, uma das pilares aqui das nossas discussões sempre são, a gente começa com o ranking, né, que é um estudo que a gente faz baseado em dados, porque a gente acredita que planejamento com dados certamente é o caminho mais seguro para o gestor público, porque ele consegue tomar decisões acertadas e reunir, né? Trabalhar em colaboração, porque situações complexas como essas dependem de diálogo e de que se consiga, a partir da análise desses dados, tomar essas decisões para que se encontre a melhor solução. E as soluções sempre são complicadas, mas com diálogo é mais fácil, né? Com toda certeza. O objetivo sempre é, o dado ele não mente. A grande questão é literalmente entender o dado, integrar o dado, e aí sim, todos os tomadores de decisão sentando em conjunto é integrar para a melhor solução possível. Porque nem sempre a melhor solução possível é a melhor que cada um deseja. Então elas vão ser soluções distintas. Então a gente precisa literalmente, com todas as informações disponíveis, chegar num consenso onde no final a qualidade dos serviços, a qualidade das operações, elas melhorem. Mas sem essa integração, sem essa informação principalmente, a gente não consegue ter esse objetivo. Sim. Gustavo, obrigada por essa breve conversa. Acho que a gente ajudou aí a audiência do Conexões Matrices a entender um pouquinho mais como é que você trabalha aí com dados. Maravilha, obrigado a vocês. Obrigada pelo apoio. Dia.